Quando se trata de simuladores, Max Verstappen é inegavelmente um ícone que mostra como essa ferramenta é fundamental entre os pilotos modernos. Como pode agora ele dizer que não faz sentido usar o simulador na Fórmula 1 moderna? Nesse vídeo a gente vai analisar a entrevista de Max sobre essa questão e também sobre como o simulador é fundamental no processo de desenvolvimento de um Fórmula 1. Sendo assim, o que explica Verstappen estar dizendo que não faz sentido na Fórmula 1 2026 o uso dessa ferramenta? Bora para esse novo conteúdo do Fórmula Brum. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que desde 2022, quando começou a geração de efeitos solos, eu venho explicando que essa atitude de Hamilton, que diz eu nunca vou ao simulador, talvez eu faça umas 20 voltas por ano, talvez não tenho interesse no simulador, pode ser o que está por trás dessas outras declarações, como a que ele disse na temporada passada, afirmando: sou eu toda vez, sou inútil, absolutamente inútil. A equipe não tem problema algum, vocês viram que o carro está na pole position, se referindo ao Grande Prêmio da Hungria de 2025, quando o Leclerc colocou o carro na primeira posição, então eles provavelmente precisam trocar de piloto. E isso não era um problema da Ferrari. Hamilton já dizia isso desde o período da Mercedes, quando ele falou no Grande Prêmio do Catar. Foi igual a todas as outras sessões de classificação esse ano, não tão bom assim. Sou eu que estou lento. É a mesma coisa todo fim de semana, o carro estava decente, não haviam problemas, não tenho muito mais a dizer. Parecendo desconectado da Fórmula 1 atual, Lewis Hamilton tem total aversão ao trabalho no simulador. Contudo, o trabalho no simulador é responsável direto pelo processo do projeto de um Fórmula 1. Toda a equipe de fábrica, quando está envolvido, vai desenvolver o carro através de 3 ferramentas fundamentais. Os modelos em CFD, Computed Fluid Dynamics, que é praticamente o carro construído no computador, não existindo ainda sequer fisicamente. Uma segunda ferramenta fundamental é o próprio uso do simulador, onde todos os dados do carro e também das pistas e do setup e configuração que está sendo trabalhado pelos engenheiros é inserido. E, por fim, o modelo físico em até 65% do tamanho que vai ao túnel de vento. Todos esses dados passam de uma ferramenta para outra e também retornam até o modelo em CFD, sempre se retroalimentando, procurando nesses modelos testados chegar à fabricação de um carro que então, passando pelos testes de durabilidade e o controle de qualidade, finalmente é fabricado, vai para a pista e, recebendo os dados de pista dos treinos e corrida, retroalimentam novamente a equipe e, por isso, esse ciclo a gente chama de atualização. Você percebeu que o simulador é uma ferramenta fundamental nesse processo de desenvolvimento. Sem ter pistas e testes ao longo do ano na Fórmula 1, resta ao piloto ir para o simulador e ajudar a equipe no processo de desenvolvimento. Quando o piloto se nega a fazer isso, ele simplesmente está atrapalhando a equipe nesse desenvolvimento. Mas agora é Verstappen quem diz que não faz sentido trabalhar no simulador, considerando como é esse carro da Fórmula 1 2026. Aqui no canal eu tenho um conteúdo que mostra a abordagem de Verstappen sobre esse carro de 2026, também trouxe nesse material a abordagem de Fernando Alonso, e Max disse sobre o carro algumas coisas que demonstram que para ele não faz sentido ir no simulador se o carro é como é. E ele disse: no ano passado, em certo momento, eu disse deliberadamente que não queria mais pilotar o carro daquela temporada no simulador. Ele se referia ao RB21, o carro de 2025, mas iria me concentrar no carro do ano anterior e desenvolvê-lo. Faz algum sentido isso? Você disputar o campeonato de 2025, mas querer desenvolver o carro de 2024?
Mas sobre isso, o Verstappen explica o seguinte: o que eu pudesse descobrir nele, no carro de 2024, poderíamos mudar nos problemas que estávamos tendo no ano passado. Mas o que levou Verstappen a tomar essa decisão? E ele explica: tomei essa decisão porque a sensação de pilotar aquele carro era tão ruim em comparação ao carro do ano anterior que pensei, quer saber? Vou me concentrar no carro do ano passado no simulador e veremos como será o resto do ano. Portanto, a frase de Verstappen não diz respeito a abdicar do simulador em absoluto, mas de não fazer sentido usar o simulador se a sensação que você está tendo nele é de não ter prazer da pilotagem, ou melhor dizendo, não ser o ato de pilotar, a técnica, a arte de frenagem, de entrada de curva, de esterço do volante e tudo aquilo que é da competência do piloto adicionar ao carro. Você fazer isso no simulador porque esta é uma ferramenta de desenvolvimento para a equipe. E quando você não tem essa sensação perfeita no carro, fazia mais sentido para ele ter o simulador do carro de 2024, descobrindo coisas novas e orientar a equipe de engenheiros para desenvolver no carro de 25. Mas diante daquilo que está sendo a Fórmula 1 2026, com o carro que não dá nenhum prazer de pilotar, Verstappen está tendo uma outra abordagem com relação ao simulador. E sobre isso ele mencionou: quando dei as primeiras voltas no carro dessa temporada, tive a mesma sensação. Não é um carro que dê prazer de pilotar. Você passa a maior parte do tempo gerenciando energia. Percebi que a sensação dele na vida real é absolutamente a mesma no simulador. Então, talvez seja o caso de adotar a mesma ideia. Em outras palavras, Verstappen abdicar do simulador porque não faz sentido trabalhar técnicas de pilotagem nesse equipamento, uma vez que a maior necessidade dos pilotos atuais é simplesmente apertar os botões e saber que mapa colocar para salvar a energia. Faz mais sentido continuar trabalhando com o carro na pista e, na verdade, o desenvolvimento fica muito restrito ao simulador nesse momento. Sobre isso, ele ainda disse: às vezes, certas coisas parecem um pouco melhores ou piores no simulador, mas dessa vez foi exatamente a mesma coisa. É importante dizer que na Red Bull eles construíram um simulador muito bom e resolveram o problema de correlação rapidamente, deixando o simulador impecável. Porém, não tem muito o que trabalharmos na forma de condução do carro, mas descobrir como tornar o gerenciamento de energia mais eficiente. Se tudo que se é necessário fazer nesse carro de 26 é apenas saber qual mapa de motor utilizar, o simulador perde o sentido. Simplesmente é um trabalho de conversa com o engenheiro. E num vídeo recente, que é esse que eu já te mostrei algumas vezes nesse conteúdo, que eu vou deixar na descrição, Verstappen argumenta como que a arte de pilotar está sendo praticamente banida da Fórmula 1 atual. Parece que qualquer um agora consegue pilotar um Fórmula 1 bastando saber salvar energia. Tirou-se a ousadia, a habilidade, a agressividade, a técnica de pilotar. Por isso, o simulador, nesse sentido, parece se tornar uma ferramenta menos necessária nesse momento da Fórmula 1. Antes de colocar nos comentários a sua opinião, deixe o seu like, mas também comente aquilo que você acredita que seja a abordagem correta. Faz sentido ir para o simulador se você não tem um carro que exija tanto do piloto nessa temporada? Ou faz mais sentido você continuar no simulador e tentar encontrar algumas soluções ali? Vamos ver se isso é uma abordagem que vai beneficiar ou prejudicar Verstappen ou se ele está utilizando realmente de uma abordagem inteligente nesse momento presente da Fórmula 1. Sobre essas questões, ele ainda disse: para começar, o carro é muito ineficiente nas retas, em termos de energia. Nessa pista, se referindo ao Bahrein, onde estão ocorrendo os testes de pré-temporada, não é tão ruim, mas também vamos para circuitos onde será um verdadeiro drama. E depois há toda a sensação no carro em termos de aderência e como você tem que pilotá-lo, simplesmente não é divertido. Isso não se parece com o que queremos para a Fórmula 1, pois não faz o menor sentido. Em certas curvas e circuitos, é melhor passar pela curva um pouco mais devagar para recuperar mais energia para a reta. Faz sentido isso? Uma Fórmula 1 que você exija
menos velocidade nas curvas, portanto menos ousadia, menos habilidade do piloto. Nesse sentido, o simulador passa a não fazer nenhum nexo, a não ser para você aprender a configurar algumas coisas no seu volante. E ele ainda menciona sobre isso. Ou seja, menos ênfase em pura arte de pilotagem. Desculpe, mas isso é coisa de Fórmula E. Eu sei que isso aqui ainda é a Fórmula 1, mas depois que você já venceu e conquistou tudo aqui, não é realmente necessário continuar nesse lugar. Daí os rumores dele poder sair da Fórmula 1, que deixou até certo ponto o Lando Norris muito satisfeito. Há muitas outras coisas legais que você pode fazer. Definitivamente, eu vou fazer essas coisas talvez já esse ano e também nos próximos anos, como ele já está se agendando para participar de várias provas da categoria GT3. Principalmente se o carro não for agradável de dirigir, aí eu me ocupo com outras coisas. Estou trabalhando duro para deixar o carro de GT3 em boas condições de competir em alto nível. Na verdade, eu estava trabalhando nisso hoje mesmo pela manhã no meu simulador e com a minha equipe também. Haverá algumas pessoas que não ficarão satisfeitas com os meus comentários hoje, mas no final das contas isso não me importa. Eu não criei as regras, então elas não deveriam ficar bravas comigo por algo que eu não criei. Qual é a sua opinião sobre a abordagem de Verstappen nesse cenário atual da Fórmula 1? E qual é a sua opinião sobre a Fórmula 1 atual? Deixe nos comentários, mas também convido você a assistir outros vídeos e conteúdos aqui no canal, que eu vou deixar na sua tela, e não se esqueça de conferir na descrição. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.